Muito bem. Vamos apresentar hoje os conceitos de injetividade, sobrejetividade e bijetividade. Também definiremos o conceito de inversa esquerda, direita e, finalmente, função inversa. Então, dizemos que uma função f de A em B, vou escrever aqui, f de A em B é injetiva, ou também se chama injetora, se e somente se f de x igual a f de y e implicar que x igual a y, para quaisquer x e y no domínio, em A. Ou uma forma equivalente a dizer isto é que f é injetiva, se e somente se, isso por definição, para quaisquer x e y pertencentes a A, se x diferente de y implica que f de x diferente de f de y, ou seja, domínios diferentes possuirão imagens diferentes. Então, em palavras, f de A em B é uma função injetiva se domínios diferentes assumirem também imagens diferentes, né? Deixa eu escrever esta frase e pronto. Por exemplo, se nós pegarmos uma f de Q mais em Q, onde Q mais os racionais não negativos, dada por f de x igual a x ao quadrado, afirmo que esta função é injetiva. Por quê? Porque se eu tomar x e y em Q mais, digamos, vamos admitir que x é menor que y e ambos maiores ou iguais a zero. Nós vamos ter então que f de x é x quadrado, que é menor que y ao quadrado, que é o f de y, ou seja, f de x também dá diferente de f de y. Então, isso acarreta injetividade. Vamos fazer um segundo exemplo, chamei de 1 o primeiro. A função identidade, chamada id, de A em A, dada por id de x igual a x. Ela é injetiva. De fato, é trivial. Para quaisquer x e y em A, no domínio da função, se id de x é igual a id de y, isso implica diretamente que, bom, id de x é x, id de y é y, então que x é igual a y. A id de A e A, eu já chamei o nome. Ela vai ser de extrema importância na aula de hoje, né? E ela se chama função identidade, que pega todo o x pertencente a A e manda para si mesmo, ou seja, deixa invariante, certo? Deixa o x pertencente a A invariante. Para todo x pertencente a id de x pega x e manda para ele mesmo, né? Id de x igual a x para todo x em A. Um terceiro exemplo, poderíamos pegar f de q em q, dos racionais em si mesmo, dada por f de x igual a x ao quadrado. Veja que é a mesma regra do primeiro exemplo, mas agora ela não é injetiva. Por quê? Porque se eu tomar elementos simétricos, deixa eu escrever isto, então nós vamos observar que, bom, x é diferente do menos x. No entanto, f de menos x é menos x tudo ele ao quadrado, que é x ao quadrado, que é f de x. Ou seja, há domínios distintos, né, diferentes, o x e o menos x, que possuem a mesma imagem, f de x e f de menos x são iguais. Então, isso não caracteriza injetividade. Vamos agora definir sobrejetividade. Então, dizemos que uma função f de A em B é sobrejetiva, ou também se diz sobrejetora, se e somente se, para qualquer z pertencente a B, existir um x em A, tal que f de x é igual a z. Ou seja, todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio pela f. Em outras palavras, é isto. Uma outra forma de dizer, f é sobrejetiva se a imagem da f é o conjunto f de A, obviamente, e é todo o B. Então, isso significa que, o próprio nome diz, sobrejetividade, isso significa que o conjunto B ele é, vamos dizer assim, sobreposto, em aspas, por f de A, né, pela imagem da f pela A. Ou seja, aqui está f de A em B, uma f sobrejetiva, então todos os elementos de A vão para elementos de B, mas é mais que isso, vão para todos os elementos de B no caso sobrejetivo. Então a f de A, que é a imagem, é todo o conjunto B, ou seja, para qualquer z que eu pegue no conjunto B, no contradomínio, existirá um x pertencente ao domínio em A, tal que a f de x é z, ou seja, manda para z. Ok? Por exemplo, a função identidade, novamente, id de A em A, ou seja, id de x igual a x, para todo x em A, ela é sobrejetiva. Por quê? Porque para qualquer z pertencente ao A, esse A é o conjunto de chegada, existe um x pertencente ao A no conjunto de partida, tal que id de x é x. Basta tomar
que valor para x? O próprio z escolhido, certo? No conjunto A de chegada. Um outro exemplo, uma f de q em q, ou seja, dos racionais em si mesmo, f de x igual a x ao quadrado. Na verdade, é um contra-exemplo, ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque para qualquer x pertencente aos racionais, a imagem f de x é x ao quadrado, é maior ou igual a zero. Então, portanto, a imagem da f é, na verdade, Q+, ou um subconjunto dele. E ela é diferente do conjunto de chegada, do contradomínio, Q, então não é sobrejetiva. Vamos definir então uma função ser bijetiva. Uma função f de a em b é bijetiva? Bom, se e somente se ela for injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Ou seja, se valer a injetividade e a sobrejetividade. Certo? F de a em b é bijetiva se e somente se, pela definição, para qualquer z pertencente a b, existir um único x pertencente a A, tal que f de x é z. Ou seja, é a definição de sobrejetividade, só que aqui existe um único, isso garante a injetividade também. Então, por exemplo, a identidade de A em A, identidade de x igual a x, ela é sobrejetiva e injetiva, ou seja, bijetiva. Vejamos agora algumas propriedades referentes à injetividade, sobrejetividade, bijetividade com composição. A primeira, a composição de funções injetivas continua sendo uma função injetiva, ou seja, a injetividade não se perde com a composição se ambas forem injetivas. Então, demonstração. Vamos pegar uma f de a em b e uma g de b em c, para ficar mais simples. Né? A em B e B em C, funções e ambas injetivas. Bom, vamos mostrar, né? Nós precisamos mostrar que G bola F, que é a composição que vai de A para C, também é injetiva, ok? Bom, então vamos lá. De fato, dados x e y elementos em A, segue que, primeiramente, G bola F de x, se eu assumir que é igual a G bola F de y. Bom, então, pela definição de composição, eu tenho G aplicado em f de x é igual a G aplicado em f de y. Então, como por hipótese G é injetiva em particular, então f de x é igual a f de y. Porém, também temos que, por hipótese, f é injetiva. Logo, como f de x igual a f de y, segue que x igual a y. E isto prova, ó, que g bola f de x igual a g bola f de y implicou que x igual a y. Portanto, G bola F também é injetiva, concluindo a primeira proposição. Vejamos que a sobrejetividade também não se perde com a composição, conforme a seguinte proposição. A composição de funções sobrejetivas resulta, então, em uma função também sobrejetiva. Ok? Vejamos a demonstração. Então, demonstração. Sejam, então, f, vamos pegar de A em B, sobrejetiva, e G de B em C também sobrejetiva. Vamos fazer aqui um esquema. Então, de A em B e C. De A em B temos a F e de B em C a G, certo? Então, vamos começar olhando um elemento lá no conjunto C. Ok? Aqui seria G bola F, de A em C direto, certo? Então, vamos mostrar que G bola F, que vai de A em C, também é sobrejetiva. Então, como eu disse antes, vamos começar olhando um elemento lá no conjunto C, dado um Z aqui, que eu vou botar em verde, pertencente ao conjunto C. Como G é sobrejetiva, e a G vai de B em C, então segue que vai existir um elemento que eu vou chamar de Y, pertencente a B, tal que G aplicado nesse Y dá o Z. Vamos pegar aqui e marcar um elemento, um Y aqui em azul. Y aplicando a G nele vai dar o Z, que é o G de Y, certo? Bom, do mesmo modo, né, da mesma forma, como F de A em B também é sobrejetiva, então, para aquele y em B, segue que vai existir um x pertencente ao A, tal que a f de x dá o y. Então, vamos pegar aqui, tem um x em A, tal que aplicando a f em cima dele, vai parar lá no y. Certo? Então, o y é f de x.
Bom, dessa forma, né, o que nós obtemos? Então, assim, temos que, para qualquer z que eu peguei no conjunto C, né, nós encontramos um x pertencente a A, tal que, vamos lá, então, Z era G de Y, mas, então é G da f de x, porque é o Y, ou seja, é a G bola f de x. Pronto! Então, o que nós concluímos? Que a composição, né, a composta G bola f, que vai de A em C, também é surjetiva, porque pegamos um elemento Z em C e mostramos que tem um X em A, tal que a G bola F nesse X dá o Z. E uma última proposição, a composição de funções bijetivas resulta em uma função bijetiva. E a demonstração dela agora fica trivial. Por quê? Porque como a f é bijetiva, em particular ela é injetiva. Daí segue por uma proposição anterior. E como em particular ela também é sobrejetiva, porque é bijetiva, segue também da proposição da última agora mostrada, a sobrejetividade da composição. Então pronto. Bom, restrição de uma função em um conjunto. Antes de continuar com o estudo pensando nas inversas. Então, sejam então f uma função de A em B, certo? E x um subconjunto em A, contido em A. Nós definimos a f restrita ao conjunto x, a restrição então de f em x, por a f restrita ao conjunto x, que é uma função que vai de x em B, onde x é um subconjunto de A. Ou seja, pega o x em x e manda para f de x que está em B. Ou seja, vamos considerar apenas os domínios restritos a x, não ao A inteiro. Certo? Por exemplo, se eu pegar uma função f, por exemplo, de z dos inteiros irracionais, a f de z é igual a, sei lá, vamos pegar z menos 5 sobre z quadrado mais 1. E sabemos que os naturais é um subconjunto contido em z. Então vamos pegar a restrição f restrita em n, que eu vou chamar de g. Ela é tal que a g, então, aplicada, a f restrita em n, vai de n em q. Ou seja, ela pega um n natural, né, e manda para a mesma regra, n menos 5 sobre n ao quadrado mais 1. Muito bem. Então agora vamos iniciar o estudo de funções inversas. Mas para isso vamos definir primeiramente inversas à esquerda e à direita de uma função. Vamos fazer uma motivação. Do estudo de matrizes, todos vocês já devem ter feito álgebra linear, sabemos que uma matriz quadrada M, ela vai possuir uma matriz inversa, né, B, C e somente C, o produto M vezes B é igual ao produto B vezes M, que dá a identidade de ordem N. Identidade de ordem N é aquela matriz quadrada, N por N, que tem 1 em toda a diagonal principal e o resto dos elementos são todos zeros. Bom, de fato, o que está explícito nas igualdades acima é mais forte do que pode parecer, né? É mais amplo do que parece. Ou seja, para dizer que uma matriz assume inversa, uma matriz quadrada, M, possui uma inversa, B, que eu chamei ali, é necessário o suficiente que essa B seja inversa à esquerda e também à direita da M. Certo? Precisamos mostrar que tal candidata, em aspas, à inversa, seja na verdade uma inversa à esquerda, porque ela está agindo à esquerda, né? Aqui seria aqui, ó, B vezes M, B está agindo à esquerda no produto da identidade, certo? E também que ela é uma inversa à direita, ela tem que agir à direita no produto, né, com a M. Aqui, ó, M vezes B tem que também dar a identidade, então tem que ser inversa à direita e à esquerda. E nós vamos ter esses raciocínios, esta ideia vai acontecer também com funções, onde os produtos vão ser substituídos por composições. Por exemplo, a matriz M daquele formato 1, 2, 0, 1 e ali depois a terceira linha, ela obviamente não é inversível, porque ela nem é quadrada certo? Mas ela tem uma inversa à esquerda. Existe uma matriz ao qual multiplicada à esquerda, por ela dá uma identidade. Ó, se eu pegar essa matriz B que eu estou escrevendo, que eu escrevi ali, eu tenho que B vezes M
vai ser o produto da B, que é 0, menos 1, 1, menos 1, 2 e 1, vezes a M, 1, 2, 0, 1, 1, 1, que vai dar 1, 0, 0, 1, que é a identidade de ordem 2. Então, essa é uma inversa à esquerda, mas ela não é a inversa da função. Por quê? Porque eu tenho que verificar também se tem inversa à direita. E tem que ser igual. Ó, ela não é inversa à direita. Eu vou fazer a conta aqui, ó. M vezes AB, na ordem que aparece fazendo o produto usual de matrizes, linha por coluna, que vocês já estão acostumados, né? Todos já fizeram álgebra linear. Então vai dar uma matriz que é diferente da identidade de ordem 2, obviamente. Então, de forma equivalente, nós teremos para o conceito de função inversa. Aí, nesse caso, as matrizes serão substituídas por funções, o produto de matriz vai ser a composição, e a identidade, matriz identidade, vai ser a função identidade que nós vamos usar. Ou seja, nós queremos responder a seguinte pergunta: se eu tenho uma f que vai de A em B, que pega o x e manda para f de x, que vamos chamar de y, quando é que é possível encontrar uma transformação g do caminho inverso, que vai de B em A, porque a f vai de A em B, tal que a g de y recupera o x. Ou seja, aquele y que eu tinha na chegada vai pela g para o x de partida, que gerou o y. Ou seja, dada a aplicação f de A em B, quando é possível obter uma aplicação que leva, vamos botar assim em aspas, de volta os valores de B em A? Certo? Essa é a pergunta que nós queremos responder. E se existir essa função g, que vai de B em A, ela vai ser chamada de inversa da função A. Certo? Função inversa da f de A em B. Bom, então vamos definir inversa esquerda-direita inspirados naquele conceito lá do produto de matrizes. Então, sejam f de A em B uma função e g uma função de B em A. Então, dizemos que G é uma inversa à esquerda para f, né? Se e somente se a definição G bola f der a identidade de A, que é uma função de A em A, que pega o x e manda para ele mesmo. Ou seja, G bola f é a G vezes a f, né? Esse bola faz o papel do vezes ali do produto de matriz. É a G da f de x, tem que dar x para todo x em A. Por exemplo, se eu pegar o conjunto A sendo o conjunto Q+, ou seja, os racionais não negativos, todos os números racionais maiores ou iguais a zero. E vamos definir as seguintes funções: f de A, que é o Q+, em Q, por f de x igual a 3x menos 1. E a g de Q em Q+, por g de x, dada por duas sentenças, y mais 1 sobre 3, se y maior ou igual que menos 1, e 0 se y for menor que menos 1. Então, eu afirmo para vocês que G, assim definida, ela vai ser uma inversa à esquerda para a AF, que vai de Q mais em Q. E isso para todo o x pertencente ao A, que é o Q mais. Então, de fato, G bola F aplicado em x, para todo x em Q mais, é G aplicado em cima da F de x. Bom, ela dá exatamente f de x mais 1 sobre 3, se a f de x maior ou igual que menos 1, ou 0 se f de x menor que menos 1. Ou seja, a f de x é 3x menos 1, mais 1 sobre 3, se 3x menos 1 maior ou igual que menos 1. E 0 se 3x menos 1 menor que menos 1. Fazendo as contas e arrumando, posso simplificar ali. Eu vou encontrar x, ali também posso simplificar, se x maior ou igual a 0, resolvendo. E 0 se x menor que 0. Mas isso é exatamente a identidade do conjunto A, porque o conjunto A é todos os racionais maiores ou iguais a 0, é onde dá x. Fora dele dá 0. Então, G bola F de x dá a identidade de x, que é x, onde A é o que é mais. Então, G bola F deu a identidade do conjunto A. Então, pronto, mostramos que ela é uma inversa esquerda. Mas um fato importante aqui a observar é que a inversa esquerda não é única, certo? Ela podem haver infinitas inversas à esquerda. De fato, por exemplo, uma outra função, g-til, candidata inversa à esquerda, de Q em Q+, dada da seguinte forma: g-til de y igual à primeira sentença, y mais 1 sobre 3, se y maior ou igual que menos 1 é igual à da anterior, e outro valor diferente ali na parte que não é usada, por exemplo, 1 se y menor que menos 1.
também vai ser uma inversa à esquerda para a f. Isso vou deixar vocês verificarem. Fica como exercício. Não é difícil. É seguir os passos que eu fiz antes. Do mesmo modo, vamos definir a inversa à direita. Dizemos, então, numa definição, que g de b em a é uma inversa à direita para uma função f de a em b, c e somente c, né? Se f bola g, ou seja, a composição com ela agindo à direita na f, dá a identidade de b, que vai de b em b. Ou seja, f da g de y é y, para todo y no conjunto B. Uma observação importante, assim como nós verificamos lá no estudo da inversa esquerda, que fizemos agora acima, a inversa direita também não é única, certo? Vocês podem tentar construir exemplos diversos para confirmarem este fato. Vou deixar para vocês, se alguém quiser. Então, um teorema importante. Uma função f de a em b, ela possui uma inversa à esquerda se e somente se ela for injetiva. Ou seja, injetividade garante inversa à esquerda. E se tem inversa à esquerda, garante-se injetividade. Vamos à demonstração. Vamos começar com essa parte. Suponha que f seja injetiva. Então vamos mostrar que existe, né, que f possui uma inversa à esquerda, a f de a em b, certo? Vamos conseguir construir uma inversa à esquerda, com a hipótese de que f é injetiva. Então vamos fazer aqui um esquema. A conjuntos a e b, a f que vai de a em b. Como, por hipótese, a f é injetiva, se eu conseguir observar o que, para qualquer y no conjunto imagem f de a, aquilo que esqueci de escrever, eu corrigi, para todo y pertencente a f de a, existe um único x em a, certo? Ali o conjunto f de a. Existe um único x, para todo y, existe um único x, tal que a f de x dá aquele y, certo? E como o a é não vazio, porque é uma função, vamos escolher um a qualquer fixado ali, pertencente ao conjunto A. Vou usar ele depois, tá? Por enquanto ainda não. Escreva aquele x, né, único como g tilde y. Existe um único x em A, então escreva ele como uma g tilde y. Isto define uma função g-til. Só que esta função g-til vai do conjunto f de A para A, tal que g-til da f de x é x para todo x em A. Isso a gente precisa. Mas nós não queremos a candidata do conjunto imagem para o conjunto A. Eu quero de todo o B para o A. E o resto ali, aquela parte, vai para onde? Então, finalmente, defino a g de B em A por g de y como sendo exatamente o g tilde y, certo? Que é x para todo y no conjunto imagem. E se não tiver no conjunto imagem, todos aqueles ali, eu posso botar no A ali que eu fixei anteriormente. A para todo y pertencente a B menos f de A. Ou seja, eu tenho que g bola f de x é g aplicado em f de x, que é a g de y, que é x por construção, para todo x em A. Ou seja, g é uma inversa à esquerda para f, que é o que nós queríamos mostrar. Ok? Então a primeira parte está feita. Agora tem que provar a recíproca, certo? Então, como queríamos mostrar esta parte? Então, reciprocamente, suponha que a f de a em b possua uma inversa à esquerda, certo? G, que vai ser então de b em a. Temos que mostrar que esta f, né, se tem inversa à esquerda, que ela é injetiva. Bom, vamos lá então. Como, por hipótese, existe g de b em a, tal que g bola f é identidade de a, que vai de a em a, porque ela é inversa à esquerda por hipótese, então vale aquela igualdade ali, na composição. Então, dados x1 e x2 em a, nós temos que a f, se eu assumo que f de x1 é igual a f de x2, então, aplicando a g aplicado em f de x1 é igual a g aplicado em f de x2. Só que a g bola f eu tenho ali, como ela é identidade por construção, então eu tenho que x1 igual a x2. Ou seja, concluímos que f é injetiva, que é o que nós queríamos provar, e concluindo assim a prova do teorema. Ok?
Vamos agora no que diz respeito à inversa à direita. Então, teorema, uma função f de a em b possui uma inversa à direita se e somente se esta f for sobrejetiva. Então, veja bem, no teorema anterior, a injetividade que implicaria na inversa à esquerda e vice-versa. E agora, neste, sobrejetividade implica inversa à direita e vice-versa. Então, primeiramente, suponha que f seja sobrejetiva. Então, vamos mostrar que f possui uma inversa à direita, ou seja, nós temos que conseguir construir uma inversa à direita. Vou fazer um esquema aqui, conjuntos A e B e a f que vai de A em B. Bom, como f é sobrejetiva, então significa que para qualquer y escolhido no contradomínio, no conjunto B, o conjunto pré-imagem desse elemento y pela f é não vazio. Por quê? Porque qualquer y aqui é imagem de alguém do conjunto A mediante f. Digamos que essa faixa aqui toda fosse o conjunto pré-imagem do y por f. Então esse é o f na menos 1 do conjunto formado só pelo y. Certo? É um conjunto das imagens inversas, né, do y por f, que está em B, mediante f. Certo? Só para ficar bem claro isso aí. Não é função inversa nada, né? O conjunto é o pré-imagem dele. Então, para esse y qualquer, pertencente a B, vamos escolher um x na sua pré-imagem correspondente, tal que a f de x da y. E ponha g de y igual a x, vou escrever, certo? Então, eu tenho isto. Aí, para esse x, eu vou, né, eu tenho esse esquema aqui. Ficou claro? Daí, olhando o caminho inverso ali, ó, o g do y, né, aplicando a g, que eu estou pondo, definindo, a f vai do A para o B. Aí, pegando o y e mandando para o x, eu tenho essa g que eu defini, né, g de y, que dá x, que eu risquei ali em cima em amarelo. Agora eu vou reforçar aqui em preto, fica mais claro, forte, né? Então, isto define, né, a função g de B em A, tal que... E aí, como pegou todos os elementos de B, já está pronto. Ó. Nós vamos, então, f da g de y é f de x, que é y. Então, g é uma inversa à direita para f. O que conclui a prova da primeira parte, né, do teorema que nós estamos mostrando, que estamos provando. Então, vamos à recíproca. Reciprocamente, então, suponha que a f de A em B, ela possua uma inversa à direita, g de B em A, certo? Nós vamos mostrar, então, que nessas condições ela é sobrejetiva, certo? Vamos mostrar que a f de A em B, então, fica sobrejetiva. Bom, se existe a g de B em A, com f bola g igual a identidade de B, que vai de B em B, certo? Então, para qualquer y no conjunto B, pondo x igual a g de y, nós teremos que a f de x é f aplicada em g de y, que é f bola g de y, que vai dar y por sua vez. Por quê? Porque f bola g é da identidade de B de B. Ou seja, f é sobrejetiva. E isto conclui a prova do teorema que nós estávamos mostrando. Ok? Então, encerramos este teorema também. Vamos definir, então, agora o conceito de função inversa, realmente, que é o objetivo principal desta parte, desta aula. Então, uma função g de B em A é inversa de f de A em B quando g bola f der a identidade em A, que vai de A em A, e f bola g der a identidade de B, que é uma função de B em B. Isto é, quando g é inversa à esquerda e à direita de f, né, para f, simultaneamente. Ou seja, uma função g é inversa de uma f se ela for inversa à esquerda e à direita, da mesma maneira que a gente fazia ali naquela analogia com o produto de matrizes. Uma notação importante, a inversa de uma função f de A em B costuma ser denotada por f na menos 1 de B em A, onde, né, x é f na menos 1 de y. Só que um fato importante, não pode confundir essa notação
com a notação de pré-imagem. A notação, na verdade, é a mesma, mas tem significados diferentes, ok? Um teorema. A função f de a em b, ela possui inversa se e somente se ela for bijetiva. E a demonstração é simples, certo? Bom, neste caso nós dizemos que f é inversível, ok? A demonstração é simples, porque se ela possui inversa, se ela é inversível, então ela tem inversa esquerda e direita. Tendo inversa esquerda, ela é injetiva. Tendo inversa direita, ela é bijetiva. E reciprocamente. Só isso, ok? Vou deixar para vocês completarem os detalhes se quiserem. Nós vimos que as inversas à direita e à esquerda de uma função não são únicas. Certo? Existem infinitas inversas à esquerda e infinitas inversas à direita. Mas, simultaneamente, quando aí no caso é então inversível, só existe uma. Certo? Felizmente, a inversa de f, se existir, ela é única. Certo? Isso conforme o seguinte teorema, que vai nos garantir. A inversa de uma função f de a em b, se existir, vamos então admitir que existe, ela é única. E a demonstração... Sejam g e h de b em a duas funções, né, inversas de f. Vamos mostrar, na verdade, que g é igual a h. Ou seja, se eu admito que tem duas, na verdade é a mesma. É assim que a gente mostra a unicidade. Então, de acordo com a associatividade da composição, que já foi provada em uma aula anterior, não sei se foi anterior, h, né, que é uma das inversas, é h bola identidade de b, onde a identidade de b é... Como a identidade da B é F bola G, então é H bola F bola G. Aí, pela associatividade da composição, posso associar H bola F e depois bola G na composição. Só que H bola F dá a identidade de A, que vai de A em A, certo? Então, dessa maneira, eu tenho a identidade de A bola G, que dá G. Então, pronto, mostrei que H é igual a G, ou seja, a inversa é única. Ok? Isso conclui este teorema. A prova deste teorema. Então, um resumo final, nós temos o seguinte resultado, certo? Principal, em esquema. Seja então f de a em b uma função bijetiva. Então, se ela é bijetiva, então, por teorema que nós mostramos anteriormente, existe a f na menos 1 de b em a, ou seja, ela tem uma inversa que vai de b em a, que faz o caminho de volta, a inversa da f. Então, e ela é única, né? Por isso que eu botei ali um existe como exclamação, que diz que existe única. E tal que, então, f bola a f na menos 1 da identidade de B e a f na menos 1 bola f da identidade de A. Onde, né, aqui, f bola f na menos 1 aplicado em y é a f da f na menos 1 de y, que é a f de x, que é y. E f na menos 1 bola f de x é a f na menos 1 da f de x. Ou seja, é a f na menos 1 de y, que é x. Aqui, se eu fizer um esquema aqui em diagramas, conjuntos A e B, a f que vai de A em B. E eu já estou assumindo ela inversível, tendo inversa. Então, pego o x pela f vai para f de x, que é o y. Certo? Que é f de x. Y que é f de x. Agora, como ela tem inversa, tem uma f na menos 1 que vai de B em A. Então, ela pega este y, né, e manda f na menos 1 de y, que é x. Então, faz todo esse ciclo. Por exemplo, como é que nós mostraríamos que f de q em q, dos racionais nos racionais, dada por f de x igual a 1 menos 3x é inversível? Bom, como é que eu faço para mostrar que essa função é inversível? E sendo inversível, como obtenho a inversa f na menos 1, que vai de q em q? Bom, solução. Por teorema, f admite inversa se e somente se f for bijetiva. Então, vamos mostrar que ela é bijetiva. Isso responde à primeira parte desse exercício. Assim, temos que mostrar que f é injetiva e sobrejetiva, porque bijetividade é injetividade e sobrejetividade simultaneamente. Então, afirmação 1, f é injetiva. De fato, para quaisquer x e y racionais no domínio da função, temos, então, se f de x igual a f de y, estou assumindo, então eu estou dizendo que 1 menos 3x igual a 1 menos 3y. Simplificamos ali, eu tenho que menos 3x igual a menos 3y. Simplificando, x igual a y.
Então pronto, provada a injetividade. Afirmação 2. F é sobrejetiva. De fato, para qualquer Z pertencente a Q, que é o contradomínio aqui, o conjunto de chegada, existe um X pertencente ao domínio, os racionais, tal que f de x igual a z. E basta tomar que valor? Claro que existe esse x vai depender da escolha do z. Se eu pegar x igual a 1 menos z sobre 3, ele funciona. F de x vai dar 1 menos 3 vezes o valor desse x. Então, 1 menos z sobre 3. Se eu fizer as contas, vai dar exatamente z. Então, f de x dá z. Logo, f é bijetiva. Sendo bijetiva, por teorema, segue que ela é inversível. Existe, então, uma inversa que vai de B em A, ou seja, de Q em Q, f na menos 1 dos racionais para os racionais. E como nós obtemos essa f na menos 1? Na verdade, no cálculo da obtenção da sobrejetividade já encontramos, mas vamos escrever aqui de novo. dy igual a 1 menos 3x, como x é f na menos 1 de y, a inversa, nós tiramos, se eu isolar o y igual a 1 menos 3 vezes a f na menos 1 de x. De y, desculpa, que é x. Ou seja, f na menos 1 de y é 1 menos y sobre 3. Portanto, nós temos a inversa f na menos 1 de q em q, ela pega x, que é f na menos 1 de y, que é 1 menos y sobre 3. Esta é a inversa da f.